Senhores, bom dia. A Universidade Federal do ABC, na pessoa do reitor, professor Dr. Hélio Waldman, tem a honra de receber os presentes para a solenidade de inauguração dos blocos Alfa 1 e 2, Beta e Gama, os primeiros edifícios concluídos da Universidade Federal do ABC, na cidade de São Bernardo do Campo. Para a consolidação dessas obras, foram investidos cerca de 40 milhões de reais em mais de 15 mil metros quadrados de edificações. Essas instalações proporcionarão uma rica convivência entre os alunos à medida que integram ao campus espaços destinados ao aprendizado e à cultura. A preocupação com a qualidade de vida e a acessibilidade norteou a construção destas dependências. Como podemos notar, os prédios foram erguidos com base em uma curiosa alquimia que transforma concreto armado em sonhos de inclusão social e excelência acadêmica. Destacamos e convidamos ao palco o excelentíssimo ministro da Educação, o senhor Aloísio Mercadante. O magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman. Representando o excelentíssimo prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Luiz Marinho, a secretária de Educação e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNTIME, professora Cleusa Repulho. Aproveitamos também para registrar e agradecer a presença dos dirigentes da UFABC e demais autoridades presentes nessa solenidade. Convidamos então para fazer uso da palavra, representando o prefeito de São Bernardo do Campo, a secretária de Educação e presidente da UNDIME, professora Cleusa Repulho. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do ministro Aloísio Mercadante, do professor Hélio Waldman, o reitor da UFABC, o vice-reitor, professor Gustavo, o representante da deputada Ana do Carmo, e eu queria lembrar também aqui o professor Luizinho, que quando deputado aprovou a Universidade Federal do ABC, que está aqui presente hoje. Em primeiro lugar, em nome do prefeito, de São Bernardo, eu queria agradecer a presença de todos e todas e dizer da importância da UFABC, uma instituição que já está entre as melhores em produção acadêmica para a cidade de São Bernardo. Faço parte da história da UFABC porque, quando secretária de Santo André, ajudei na implantação da UFABC e 5 anos depois, como secretária em São Bernardo, também parte do processo. É importante essa história de luta por uma universidade pública na ABC e, sobretudo, uma universidade como essa. O diferencial da UFABC e tudo que ela vem conquistando mostra que o caminho era esse, que a decisão tomada foi a mais correta. Então, muito obrigado a todos que confiam e que estão aqui estudando para transformar esse país e transformam essa cidade. As crianças lá da rede municipal, algumas ou muitas, vão ter a oportunidade de estudar numa universidade como essa. E para mim é muito orgulho fazer parte de toda essa história. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, professora Cleusa Repulho. Ouviremos agora o reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar o ministro Mercadante, a quem eu agradeço a presença, a professora Cleusa Repulho, aqui representando o prefeito Luiz Marinho, também a presença. Queria saudar aqui, talvez na pessoa do professor Gustavo Daltian, que estou vendo ali, o nosso vice-reitor, saudar os dirigentes da UFABC aqui presentes, pró-reitores, diretores, etc. E uma saudação também ao pessoal do DCE, que acabou de trazer aqui ao ministro uma reivindicação muito importante, uma reivindicação por uma moradia universitária, que eu acho que realmente tem todas as condições de ser uma nova prioridade para a UFABC, no momento em que a gente está avançando bastante com
as edificações acadêmicas, né? Permitindo que a gente cumpra a nossa missão precípua, né? Das aulas, das pesquisas, dos laboratórios, etc. E agradeço também a presença de todos os alunos que estão aqui presentes. Nós estamos reunidos nesta ocasião para marcar a entrega à comunidade da UFABC de um conjunto de 4 blocos, perfazendo 15.425 metros quadrados no campus de São Bernardo do Campo da UFABC. São os blocos Alfa 1 e Alfa 2, destinados às salas de aula e laboratórios didáticos, o bloco Beta, que abriga os auditórios e a biblioteca do campus, o bloco Gama, que abriga a cozinha e o refeitório. A eles deverão se juntar proximamente os blocos Delta e Ômega, que estão quase prontos. Deverão ser entregues até 31 de janeiro de 2014. E os blocos Zeta e Epsilon até junho de 2014. Essas entregas todas elevarão a área disponibilizada para 37.500 metros quadrados, ou seja, mais do que dobrando a área que está sendo entregue hoje. Esses 37.500 metros quadrados representam um investimento de 118 milhões de reais, dos quais 99 milhões de reais já se encontram executados. Esses números incluem a infraestrutura geral do campus, incluindo pavimentação, pátios, paisagismo, reservatórios de água, rede de distribuição, etc., que já está a 85% executado, devendo ser totalizado até o final de 2014. Já a área edificada total prevista no projeto do campus, incluindo a expansão representada pelo bloco Lambda, o hangar da engenharia aeroespacial e o centro de convivência comunitária, chegará a 69.400 metros quadrados, elevando o investimento total a 222 milhões de reais. Em termos percentuais, estamos entregando 22% do campus hoje, e esse número deverá ser elevado para 47% até 31 de janeiro de 2014 e 55% até junho de 2014, já na próxima gestão. Isso coloca o campus de São Bernardo em situação comparável com a do campus sede, no que diz respeito ao estado das obras, desafiando a próxima gestão a quase dobrar a área edificada até 2017 para poder completar os 2 campos. Assim, se por um lado podemos dizer que a evolução das obras nos últimos anos tenha tirado a universidade do sufoco em que se encontrava em 2010, por outro lado, é certo que resta muito a fazer ainda para que os 2 campos sejam dotados de todas as funcionalidades necessárias para o suporte adequado aos cursos e atividades de pesquisa neles abrigados, bem como das áreas de convivência necessárias ao ambiente acadêmico. Feita essa ressalva, vemos com alegria o campus de São Bernardo ganhando rapidamente a sua configuração projetada, abrigando cada vez mais eventos e atividades curriculares e extracurriculares que vão criando um ambiente apropriado para a vivência acadêmica. Este evento é um primeiro marco de um processo de crescimento paralelo do projeto arquitetônico e do projeto pedagógico, que prevê o aumento da população do campus à medida que seus cursos admitam mais turmas, até que seja atingido o equilíbrio entre o ingresso de calouros e a saída de formandos. Esse duplo crescimento precisa ser monitorado de perto para garantir que o crescimento da área disponível anteceda e esteja casado com o crescimento e o perfil da demanda por espaços. Gostaria de agradecer aqui particularmente os esforços das pró-reitorias de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e da Graduação, que se debruçaram sobre os dados da demanda para avaliar riscos e estabelecer prioridades na condução das obras em função das demandas prováveis por espaços, especialmente da graduação, que é necessariamente a nossa atividade que mais demanda espaços por atender uma população de 9.000 alunos, que poderá dobrar em uma década. Agradeço sobremaneira a presença do ministro Mercadante, que traz assim o testemunho do interesse do governo Dilma no desenvolvimento da UFABC. Nossos indicadores de qualidade são muito animadores e têm atraído o interesse de múltiplos atores da cena acadêmica. Alunos de graduação e de pós-graduação, terceiranistas do ensino médio, até as crianças do ensino fundamental, como já citado a professora Cleusa, seriam bem-vindas aqui, né? Mas para os terceiranistas, para o pessoal do ensino médio, nós temos um evento anual, a UFABC para Todos, que já se tornou bem conhecido aqui na região, onde nós recebemos esse pessoal e temos tido um interesse cada vez maior por parte dessa população em visitar e conhecer a UFABC.
Também os candidatos às nossas vagas, docentes e técnico-administrativas, né? Acabamos de fazer um concurso para servidores técnico-administrativos que contou com mais de 8.000 inscrições para 120 vagas. E também empresas, agências de fomento que nos procuram cada vez mais, empresas interessadas em estagiários, em trainees, em profissionais recém-formados, empresas interessadas em projetos inovadores e outras parcerias, prefeituras, parques tecnológicos, universidades estrangeiras interessadas em intercâmbio acadêmico conosco, imprensa nacional e internacional, um conjunto cada vez maior de atores interessados na verdadeira usina de conhecimento chamada UFABC. A todos é mistério dar a resposta, evitando que oportunidades se percam, mas isso requer cada vez mais espaço e mais gente. Daí a importância do apoio continuado do MEC na expansão da nossa área construída e do corpo técnico administrativo. Dos prédios deste campus, hão de sair profissionais com ampla formação geral nas áreas de ciência e tecnologia e de ciências e humanidades, além de uma dezena de formações específicas: engenharia aeroespacial, engenharia de gestão, engenharia biomédica, bacharelado em neurociências, no programa de ciência e tecnologia, e licenciatura em filosofia e bacharelados em filosofia, ciências econômicas, gestão de políticas públicas, planejamento territorial e relações internacionais no programa de ciências e humanidades. A convivência entre esses dois programas faz de São Bernardo o nosso campus mais interdisciplinar. Esperamos que ele seja capaz de aproveitar esta oportunidade, aproximando cientistas, docentes e alunos na articulação de saberes engajados na discussão das grandes questões da nossa sociedade. Muito obrigado. Para o encerramento da placa que simboliza a inauguração dos blocos Alfa 1, Alfa 2, Beta e Gama, convidamos a secretária municipal de Educação, professora Cleusa Repulho, reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dr. Hélio Waldman, e o senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, está inaugurado os blocos Alfa 1, Alfa 2, Beta e Gama da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo. Com a palavra o senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bom dia a todos, a todas. Queria saudar e parabenizar o nosso magnífico reitor Hélio Waldman por toda essa conquista, que é a inauguração hoje do campus, e por tudo que já representa no mundo acadêmico, científico, a Universidade Federal do ABC. Queria saudar o vice-reitor Gustavo, saudar a Cleusa Repulho, que além de secretária municipal é a presidenta da Undime, que coordena todos os secretários municipais de educação no país, e uma combativa lutadora pela educação pública de qualidade no Brasil. Eu queria, hoje quando eu entrei aqui, estava começando com o DCE, eu me lembrei da época que eu entrei na universidade, que o DCE tinha sido todo preso, reprimido, não podia ter DCE, nem centro acadêmico, e era muito difícil naquele período. Eu me lembro na minha formatura, por exemplo, era proibido ter formatura, que os estudantes não podiam falar. E nós lutamos muito, não só para que tivesse DCE, UNE, entidades de representação, a mais ampla liberdade na universidade, eleição direta, que nós vamos ter aqui, que era absolutamente impossível naquela época. A primeira eleição direta nós fizemos quando eu dava aula na PUC de São Paulo, em 1976 e 77, e foi um processo muito difícil conquistar tudo isso. Então, para a gente também começar de forma diferente essa história, queria chamar aqui para o palco o Gabriel Camargo, presidente do DCE, que representa os estudantes da universidade. Queria também, em nome da comunidade, chamar o professor Fázio, que foi reitor aqui, também esteve na fase inicial de construção do campus. Nosso professor de nanotecnologia, Fázio, por favor. Que representa a comunidade universitária. Queria destacar também que quando a gente foi disputar, porque havia naquela época muito conflito, primeiro para criar novas universidades federais, havia uma resistência muito grande na criação de novas universidades. E principalmente a do ABC, que tinha uma marca muito própria do presidente Lula,
Eu diria que por trás de tudo isso teve a vontade política dele, desde o início, como uma coisa determinante e muito justa, não só pela importância social, demográfica que tem o ABC, mas também por toda a base industrial que nós temos aqui. A indústria da construção civil, uma parte importante da cadeia industrial brasileira está aqui no ABCD. E é uma região que sempre foi uma cidade operária, sem o reconhecimento das outras compensações de investimentos em equipamentos públicos estratégicos. Que eu acho que o presidente Lula reverteu, não só porque era daqui, mas porque fez isso em muitas regiões do Brasil, mas especialmente no ABCD. E essa universidade nasceu um pouco com esse entusiasmo dele. E na época, nós fomos 2 relatores e não foi fácil. Na Câmara foi o professor Luizinho, que lutou muito lá para que a gente pudesse implantar a Universidade Federal do ABC. Então, eu queria fazer esse reconhecimento público, que homem público é que nem goleiro, né? Você defende um monte de bola, ninguém presta atenção. Tomou um gol, olha lá, tomou o gol. Então, a vida é assim. Mas eu queria reconhecer que ele foi muito importante na criação da Universidade Federal do ABC. Eu fui relator lá no Senado Federal. Não precisa bater palma, não, mas foi duríssimo, porque a oposição não queria nem ouvir falar em universidade pública, e nós éramos minoria na época, e líder do governo é mais ou menos que nem São Sebastião, cada dia uma flecha. Né? Que a notícia muito boa era o Lula que dava. A notícia boa era o ministro da pasta. E vai dar problema, vou usar uma expressão educada, né? A gente usa VDM, mas vai dar problema, o líder do governo explica no plenário. Então foi assim durante um bom período da minha vida, mas tinha os bons momentos. Um deles foi fazer um projeto. Quando você aprova uma lei, é um pedaço de papel. Você chega anos depois aqui e vê tudo isso que a Universidade Federal do ABC já é uma realização pessoal, histórica, muito grande para a gente. O que eu queria dizer para vocês? Nós tivemos no Enem que não existia uma porta republicana de acesso às universidades. A minha geração, quem tinha dinheiro, saía pagando vestibular, pegava o avião e saía fazendo vestibular nas melhores universidades. Evidentemente, é uma elite, uma minoria que tinha muito mais chance. Não havia uma porta única de acesso. Hoje nós temos o Exame Nacional, o Enem, nós tivemos 5 milhões e 100 mil inscritos, uma participação absolutamente fantástica, e o Enem, ele permite você dar igualdade de oportunidade. Nós temos mais de 6 mil cursos esse ano. Você pega a sua nota de corte, entra no SISU e faz a escolha do curso que você quer fazer. E, no entanto, apesar de nós termos aumentado nessa década em 160% as vagas nas universidades, nós estamos hoje com 7 milhões e 200 mil estudantes universitários, tínhamos menos de 3 milhões, mais de 160% de aumento de vagas, a pós-graduação 179% de aumento, nós tínhamos em torno de 300 pós-doutores no país, hoje temos mais de 3.500, foi uma expansão fantástica de mestres, doutores e pós-doutores, um grande esforço na pós-graduação, senão a gente não tem como dar qualidade à expansão que nós estamos fazendo. Construímos 22 mil obras, você imagina o que ia fazer cada obra dessa. O MEC tem 22 mil obras, 3 milhões de metros quadrados, só nas universidades, em construção ou sendo encerrado e inaugurado. Então é um esforço muito grande que nós fizemos. No entanto, desses 5 milhões e 100 mil participantes do Enem, metade não vai entrar na universidade. Então aqueles que eram contra o Reúne, contra isso aqui, porque achavam que nós tínhamos que ficar com aquela universidade pequena e elitista, avaliem um pouco se não foi necessário, indispensável, esse esforço de construção. É verdade que vocês, quando chegaram, a universidade não estava assim. Mas se você for no campo de Cambridge, tem 800 anos de história. Evidente que depois de 800 anos, a universidade vai ter uma estrutura muito melhor. Nós começamos muito tarde. As nossas primeiras universidades, como a USP, a Universidade Federal do Paraná, tem 100 anos de história. Eu me lembro quando entrei na USP, era mais ou menos como está aqui. A geologia, a veterinária, nós tínhamos as ciências sociais, era um barraco de madeira com teto de zinco, quando chovia não dava para ter aula direito. Durante anos. A economia era um prédio de bloco, aquele bloco de cimento, sem nenhuma condição, eu diria, e mais, com uma outra discussão. Porque hoje, aqui na nossa discussão, quando eu entrei aqui, o Gustavo estava falando da importância da moradia educacional, que eu achava absolutamente legítima. Na época, a área de moradia estudantil da USP é onde está aquele relógio.
A ditadura foi lá e botou um relógio, fez uma praça para não ter moradia, porque estudante, como se reúne e começa a morar junto, começa a se publicizar, participar mais, discutir mais. Então havia uma posição contra a moradia. Eu quero dizer que o MEC é totalmente favorável a que haja moradia nas universidades brasileiras. E nós vamos agora sentar com um grupo de trabalho para ver qual é o melhor caminho. Talvez seja uma unidade ali em Santo André que possa fazer a ponte entre Mauá e São Bernardo. Evidente que isso tem que estar dentro das prioridades de investimento, porque antes disso a prioridade é sala de aula, é laboratório, é refeitório, são as condições de sala de professor, que elas são essenciais, sem isso você não funciona na universidade. Mas nós chegaremos lá. Agora, voltando, metade dos que estão fazendo Enem, um pouco mais da metade, não tem vaga na universidade, com toda a expansão que nós fizemos. Não só no setor público, porque o setor privado, nós colocamos 1.200.000 bolsas do ProUni, que não existia ProUni. O FIES são 1.100.000 contratos que as pessoas fazem uma dívida para pagar depois de formado, com uma taxa de juros subsidiada. Então vocês imaginam as condições que vocês estão estudando em relação a 2/3 dos estudantes que não têm educação pública. Uma parte, 35% hoje é ProUni, ou é público, ou é FIES, é o Estado brasileiro, é o povo brasileiro pagando imposto que está garantindo o acesso e a possibilidade de educação. Nós precisamos continuar expandindo com qualidade. E para ter qualidade, a gente tem um sistema de avaliação, que é o ENAD. Façam com responsabilidade o ENAD, porque a nota dessa universidade depende dos concluintes, o desempenho que eles vão ter. E ser uma universidade nota 5 representa muita coisa e muitos programas que o MEC, a CAPES, as bolsas de estudos terão no futuro. Então, eu amanhã cedo, hoje eu estou aqui inaugurando uma universidade, amanhã cedo eu vou fechar mais de 200 vestibulares no país, porque não vai ter tolerância. Onde não tem qualidade, vai fechar. Nós queremos expandir, mas expandir com qualidade. E sabemos que nós precisamos continuar expandindo. Mas nós não podemos permitir uma faculdade que não tenha um corpo docente qualificado, a infraestrutura, um programa de aprendizado, a evolução dos alunos, como eles entram e como eles saem. Então, o nosso esforço é muito grande para fazer todo esse processo. Nós tomamos uma decisão ousada, que foi no Enem, esse ano, no mínimo 25% das vagas serão para os estudantes da escola pública, porque eles são 88% dos estudantes do ensino médio no Brasil. 88%. Portanto, chegar à metade é mais do que legítimo. E para os céticos e conservadores, dizendo que isso ia comprometer a qualidade, a diferença de nota entre cotista e não cotista tem estado em 2 a 3%. Até eu vi a imprensa conservadora meio nervosa, porque eu divulguei os dados do ENAD e do Enem e mostrei o seguinte: os alunos das escolas privadas, em média, que no último Enem de 2012 eram mais ou menos 250.000 os concluintes, em média tem uma nota melhor que a escola pública, que eram 2.200.000. Mas o topo da escola pública é igual ou melhor que a escola privada. E é isso que está acontecendo no processo de acesso. E a outra questão é por que tem que ter cota racial nesse país? Porque em 1997, só 2% dos negros estavam na universidade ou tinham título de universitário nesse país. Eles são 51% da população brasileira. Então, o Brasil chegou atrasado em fazer políticas de ações afirmativas e dizer que os indígenas vão ter que ter uma participação demográfica equivalente, os mais pobres, porque se a gente olhar os mais pobres, 0,5% dos 20% mais pobres do Brasil chegam à universidade. Hoje melhorou bastante, já é 4,2%, pelo ProUni, pelo FIES, pelo Enem, pelos mecanismos que nós estamos fazendo. No entanto, dos 20% mais ricos, 47% tem diploma universitário. Você nunca vai resolver o problema da desigualdade se você não der mais oportunidade para aqueles que nunca tiveram. Então, a política de acesso é uma política mais democrática. Quero chamar a atenção também de vocês do nosso Ciências Sem Fronteiras. Eu tive a semana passada em Madrid, na outra nós fizemos um debate lá na Sorbonne com os alunos de Ciências Sem Fronteira. Nós temos viajado o mundo com a presidenta e sempre fazemos encontros com os alunos de Ciências Sem Fronteira. A Universidade Federal do ABC já tem 400 estudantes de Ciências Sem Fronteira. 400. Vou falar sobre Humanas, tem 9.000 bolsas. Ciências Sem Fronteiras, 60.000. Por quê? Por que há essa diferença? Porque o problema mais grave do desenvolvimento do Brasil é a nossa deficiência nas engenharias, nas áreas tecnológicas, nas áreas da saúde.
Por que é mais grave? Porque, sinceramente, nós precisamos fazer intercâmbio nas humanidades? Precisamos. Mas o nosso problema histórico não é sociologia, política, ciências sociais, não é direito, não é administração. Nisso, nós somos absolutamente competitivos, por sinal, eles estão precisando olhar muito mais para cá. O norte hoje do planeta é o sul do planeta. Não é o norte como a gente acha que sempre foi na história. É como dizia o Paulo Freire, nós precisamos sulizar as referências para debater. Eu estive na Europa, estive na Espanha essa semana passada. A Espanha está com 64% de desemprego jovem, 24% de desemprego aberto. Nós estamos com uma taxa de desemprego de 5,2%, uma das menores do mundo. O que isso significa? Significa que lá estão desempregando, reduzindo o salário, reduzindo os direitos. Nós estamos empregando, aumentando o salário, aumentando os direitos. Agora, para a gente sustentar esse processo de aumentar a renda, empregar as pessoas, ser competitivo, porque nós estamos perdendo competitividade, só tem um caminho, é melhorar a produtividade do trabalho. É aumentar a eficiência de como é que a gente produz, as empresas e os trabalhadores. Então nós estamos fazendo o Pronatec, que é o ensino técnico profissionalizante, para esses que não conseguem entrar na universidade e querem estudar, 5.400.000 matrículas em 2 anos. E muitos são jovens que estão trabalhando e estudando, porque sem isso não tem como ele crescer, e nós precisamos que eles estudem para melhorar a produtividade do trabalho. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande como nação. Nós somos hoje o Estado, no último estudo da OCDE, nós somos o Estado que mais investe proporcionalmente em educação entre todos os países da OCDE. Mais investe. O nosso investimento é 18,13% da receita do Estado da União. A média da OCDE é 12%. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande. Porém, o PIB per capita da OCDE, que são os países mais ricos, é $36.200. O nosso é $11.200. O nosso PIB per capita é um terço, menos de um terço do deles. Então, quando a gente olha na universidade, nós estamos investindo quase o que eles investem. Mas quando a gente olha na educação básica, nós estamos investindo $2.500, eles investem $9.000 em média. E os países da Europa, $9.500. Então, ainda assim, saiu o PISA ontem, o Brasil foi o país, na última década, que mais avançou em matemática. Caiu a Finlândia, a Suécia, os Estados Unidos, a França, a Espanha, todos caíram em termos, Noruega, todos caíram no índice de matemática. Nós fomos o país que mais subiu. Mas nós estamos muito atrás em termos de qualidade da educação. Somos o segundo país que mais incluiu. 420.000 jovens de 15 anos foram para a escola. Então nós temos um desafio muito grande na educação básica. Nós não temos recursos para tudo. Vou explicar uma coisa básica, como é difícil ser ministro da educação e tomar decisão. Uma criança que pertence a uma família de pais analfabetos tem um vocabulário que é um terço de uma família que os pais são alfabetizados. Então, quando nós vamos alfabetizar, ensinar a ler e escrever, a criança analfabeta não consegue se alfabetizar. E a outra, porque ninguém consegue ler e escrever o que nunca ouviu, o que nunca aprendeu a falar. Então, as habilidades não cognitivas de 0 a 3 anos são fundamentais para que essas crianças comecem a superar a desigualdade que está no berço. É a escola que pode superar. Então, nós estamos construindo 9.000 creches no país. E essas crianças são de 0 a 3 anos. Se eu demorar 3 anos para construir um campus, a idade dela já foi. Aquela ali nós já perdemos para o processo de alfabetização. Então, 15% das crianças no Brasil não aprendem a ler e escrever até 8 anos de idade. Em Alagoas, 35% não conseguem. 35%. No Maranhão, 34%. No Pará, 32%. Então, é muito importante para a gente, vocês entenderem, que nós temos que olhar a universidade, porque é ela que impulsiona a tecnologia, a inovação, a produção do país, a formação das humanidades, as relações sociais, a democracia, a participação política, a cidadania, mas nós temos que trabalhar da creche ao ensino médio também. E quando, há 10 anos atrás, 80% da verba do MEC era para as universidades. Hoje, é 55%. Para a educação básica, 45% para a universidade. A gente investe muito mais, porque o orçamento do MEC era 30 bilhões, hoje é mais de 100 bilhões de reais. Nós estamos investindo muito mais, mas nós estamos dando prioridade aonde tem que ter a prioridade. Porque vocês não podem desconsiderar que vocês são a elite da elite educacional do país. A elite da elite, pelo mérito, porque estudaram, porque tiveram bom desempenho, porque tiveram boa nota,
Mas tem uma multidão que nunca vai chegar onde vocês estão. E tem uma outra multidão que não consegue nem se alfabetizar hoje, no máximo até 8 anos de idade, como precisaria. Então eu termino dizendo isso. Eu espero que vocês estudem muito. De fato, estudem muito. Está de parabéns, já está no primeiro ranking da Folha de São Paulo. É a universidade que proporcionalmente a produção científica mais impacto tem, ou seja, maior número de citações, que é o que vale do ponto de vista. O Brasil já é hoje o 13º país em produção científica, mas o impacto nós não temos esse peso. E principalmente transformar essa produção de conhecimento em riqueza social, em capacidade de inovação, em patente, em tecnologia, e mais democracia, mais participação, mais cidadania, mais avanço. Então, eu acho que o Brasil hoje, o ABC, sobretudo, tem muito orgulho da Universidade Federal do ABC. E são vocês que fazem. Sobretudo vocês, alunos, que vão começar a vida. E eu espero que mantenham um compromisso fundamental com essa universidade. Terminar só falando uma coisa. Eu fui visitar algumas universidades recentemente, Cambridge e Oxford. Nós estamos fazendo várias parcerias, Ciência Sem Fronteira. E eles têm uma estrutura lá que é o college, que reúne professores e estudantes. Lá, por exemplo, tem 31 colleges. É uma estrutura. A moradia, quem administra é o college. Revista científica é o college. Os alunos se formam e eles voltam depois, ao longo da vida, para fazer seminário, para se atualizar, para trocar informações. Então, eles mantêm uma relação com a universidade ao longo de toda a vida. Mas estamos começando uma universidade nova, vamos ser mais criativos do ponto de vista desse vínculo que vocês constroem aqui, porque se formou, cada um vai para o canto e nunca mais se vê. Tem que manter essa relação. Tem que construir uma relação de solidariedade, de apoio no emprego, na produção científica, tecnológica, no trabalho, na vida. Então, eu colocaria esse desafio para vocês. E, por último, hoje nós vamos ter aqui o prêmio Dr. Honoris Causa do presidente Lula, que teve essa visão e esse compromisso de construir uma universidade como essa, e como a maioria dos povos brasileiros nunca conseguiu entrar no vestibular e fazer uma universidade. Ele já ganhou Dr. Honoris Causa em todo o mundo, que reconhece o talento e a contribuição dele. Quantos brasileiros como ele, e brasileiras, nunca tiveram essa oportunidade? Por isso, vocês que têm, usem com muita responsabilidade, estudem muito e devolvam ao Brasil, ao povo, aquilo que o povo está dando para vocês. Muito obrigado.